Vamos fazer essa receita mais famosa de pão do TikTok. E eu vou fazer junto com vocês aqui pra vocês verem. Eu até pesei a farinha aqui, ó, amigas. Coloquei aqui numa bacia 1,4 kg de farinha. E eu vou mostrar todo o passo a passo aqui pra vocês, ó. Vou começar colocando aqui na bacia 300 gramas de açúcar, que eu coloco 100 gramas pra cada pão. Aí eu vou colocar aqui, ó, 2 colheres de farinha de trigo, tá? Agora eu vou colocar fermento de pão. Vou colocar aqui, ó, o fermento pra pão. Fermento seco. Ó, 1 colher. Sim, cheia. E outra pela metade, sim. Tá? Agora eu vou pegar água morna, peraí. Aqui é o copo medidor bem cheinho, bem pela borda, tá? Aqui ele mede, deixa eu ver, até 500 ml a marquinha, tá? Mas eu acho que dá uns 550, 570, acho que no total. De água morna, tá? Bem pela bordinha. Aí vai colocar aqui. Vai dar uma misturadinha aqui. Pra pegar bem o fermento. Agora, eu vou colocar 150 ml de óleo de soja, tá? 50 ml por pão. Ó. Olha, cara. 150 aqui, ó. Mais uma misturadinha. Aí eu vou colocar 1 colher, eu peguei uma colher grande aqui, tá, pra ir colocando a farinha. 1 colher de farinha. Vou colocar o sal em cima, meia colher de sal, tá, gente? Meia colher de sopa de sal, ó. Em cima dessa farinha. E agora é só adicionar farinha. A minha massa de pão é bem simples pra fazer, tá? Agora é só ir misturando. A farinha aos poucos sempre, né? Porque se coloca demais de farinha não vai dar certo, vai ficar muito dura a massa. Agora eu vou colocando a farinha de trigo aos poucos aqui. Aqui na bacia eu pesei 1,4 kg. Pra ver bem certinho a quantidade de farinha que vai nessa massa. Vou colocar mais um pouco. E essa minha massa de pão, ela não fica doce de ficar com a massa pesada, tá? Porque se ficasse tão doce, a massa nem ia crescer. E hoje tá fazendo um calorzinho bom pra fazer pão, sabe? Aí vai crescer rápido hoje. Vou colocar esse restante aqui. Eu vou pesar mais 200 gramas, vou colocar aqui na bacia. Aqui eu pesei mais 200 gramas de farinha. Agora tem que colocar a mão na massa. Pra mim dar o ponto aqui na massa, na bacia, 1,4 kg foi o suficiente de farinha, tá? Ficou a massa bem macia, tá? Bem boa de trabalhar. Mas quando eu for passar no cilindro, com certeza eu vou precisar passar um pouco mais de farinha nessa massa, tá? Porque pra passar no cilindro ela vai estar mole ainda. Agora eu vou dividir ela em 3 partes. Eu vou dividir ela em 3 partes. Mas se você quiser, dá pra fazer pãozinho pequeno também, tá? Eu gosto de fazer pão grande, porque se eu fizer pão pequeno, daí não dura muito tempo aqui em casa, né? Pão grande já não dura muito mais que pão pequeno, né? Aí, eu também não costumo pesar a massa, mas vou pesar aqui com vocês pra ver mais ou menos quanto dá. Uma, 820. 820, e essa aqui, 746. Aí eu vou cortar assim 3 tirinhas e vou enrolar. Aí depois eu dou uma separadinha, você dá uma esticadinha nela, vai ficar mais bonitinho, ó. Prontinho, ó. Ele fica uma massinha mais firme, ó. Eu tive que colocar aquela hora mais farinha que eu mostrei pra vocês antes, né? E ficou assim, ó. Pra modelar os outros dois. Agora eu vou enrolar ele aqui. E eu também tive que colocar um pouquinho mais de farinha, porque pra passar no cilindro precisa, né? O cilindro ele aperta bastante a massa. E eu vou enrolando assim, ó. Esse aqui também vai fazer detalhe, eu vou fazer tirinhas também, mas fazer umas tirinhas mais fininhas, que daí fica que nem aquele pão que tá fixado lá no perfil da receita, lá minha receita de pão viralizou. Então, esse modelo aqui, ó. Aí você vai puxando as tirinhas e vai colocando assim. Depois coloca aqueles gominhos assim. Aí, ó. Olha, bem bonitinho. Isso aqui ficou mais diferente. Ó. Só veio o último pão, e esse aqui eu só vou enrolar. Esse aqui eu não vou nem fazer detalhe, eu vou fazer ele mais simplesinho. E eu não usei toda a farinha do pote, ó. Acho que foi só metade. Depois eu vou medir, vou pesar ali pra ver quantas gramas no total eu usei pra dar o ponto aqui no cilindro, tá? E vou mostrar pra vocês. Vou mostrar bem certinho a quantidade de farinha. Ó, bonito que ficou. Agora é só esperar crescer. E no total de farinha pra dar o ponto na massa eu usei 1 kg 512 gramas, tá? Eu pesei ali agora pra ver o tanto que sobrou. E bem certinho, 1 kg 512 gramas de farinha eu usei no total pra dar o ponto nos meus pés. Agora eu vou esperar eles crescerem. E aqui tá um calorzinho, sabe? Eu acho que vai crescer rápido. Tomara, né?